Fala minha gente, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Estamos chegando aí, você sabe onde? Aqui no nosso canal LA Esportes. Eu já vou te convidar de antemão, se tu não é inscrito, te inscreve aí no canal. Do ladinho tem o sininho para tu ativar as notificações, além, claro, de deixar o like nesse vídeo, compartilhar e deixar também o teu comentário geral, beleza? Eu sou o Luiz Eduardo e vamos juntos para falar de Atlético Mineiro e Palmeiras. Palmeiras e Atlético Mineiro, partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores. Vou começar dizendo para vocês que foi um belo jogo, né, galera? 2-2, os gols do jogo marcados por Hulk, que se torna o maior artilheiro da história do Atlético Mineiro em Libertadores. Ele estava há exatos 5 jogos sem marcar, beleza? E ele chega a seu 12º gol em Libertadores pela equipe mineira. E o outro gol marcado, no caso, pelo Atlético Mineiro, foi do zagueiro Murilo do Palmeiras contra. Esse mesmo Murilo se redimiu e deixou sua marca a favor da equipe alviverde. E no caso, Danilo, já nos acréscimos da segunda etapa, deu números finais ao jogo, empatando a partida, beleza? A gente vai começar dizendo que esse confronto envolve um contexto de revanche, um contexto até de uma rivalidade, a gente pode dizer assim, que vem se acirrando ao longo dos últimos anos. Muito fruto do investimento que essas duas equipes vêm fazendo, e eu estou falando de dois times que são individualmente e coletivamente muito fortes. Eu estou falando, por exemplo, do lado do Atlético Mineiro, de Hulk, de Nath Fernandes, de Zaratio, de Keno, de Eduardo Vargas, Allan Kardec, Pedrinho, Alan, Jair, são muitos caras bons unidos no mesmo elenco. Não diferente o Palmeiras, com Dudu, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, Rony, né? Tem os novos jogadores contratados, Lopes, Merentiel, Zé Rafael, Danilo, Everton, Gustavo Gomes. É muito bom jogador num espaço só. E não à toa, muitos gols saíram. Mas eu vou dizer para vocês que, além disso, esse confronto ganha contornos de revanche, porque na temporada passada o Atlético Mineiro foi eliminado para a equipe do Palmeiras na Libertadores, dentro do Mineirão, em que naquela ocasião, pelo placar de 1-1, a equipe do Abel Ferreira se classificou pelo critério do gol fora de casa, critério qual não existe mais nessa competição, e acabou indo para a final, situação a qual, né, a equipe paulista acabou sendo bicampeão seguida da Libertadores, tricampeão na sua história. Então, isso entra no contexto, além, claro, da reestreia do Cuca diante do seu torcedor, no caso, o treinador que tem uma história incrível com o Atlético Mineiro, inclusive ele é atual campeão brasileiro, atual campeão de Copa do Brasil, beleza? Com o Clube Mineiro, e no caso tem uma identificação tremenda, no caso, com a equipe do Galo, tá? A gente vai falar que o Atlético Mineiro, nessa partida, abriu 2-0, uma vantagem muito segura contra o atual bicampeão da Libertadores. Abrir 2-0 com toda a festa da massa atleticana, se esperava com certeza um placar mais elástico. Inclusive o Atlético estava mais próximo de fazer o segundo gol do que tomaram do Palmeiras, mas aconteceu totalmente o contrário, e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. A questão mental da equipe do Abel Ferreira. A gente fala aqui em muitas oportunidades sobre esse técnico português, que além dele montar um time que é estrelado, é bem verdade, e com muitos jogadores qualificados, ele sabe muito bem trabalhar o psicológico dos seus atletas. Então a gente não viu em nenhum momento um Palmeiras afobado, um Palmeiras, digamos assim, com medo de perder. Não, tinha o tempo para poder recuperar, né, esses 2 gols de desvantagem, e sai com um resultado gigante dentro do Mineirão. Não foi a partida exuberante, espetacular da equipe do Palmeiras, mas mesmo nessas partidas onde o Palmeiras não joga tudo aquilo que sabe, consegue sair com um resultado positivo, como foi nessa partida diante do Atlético Mineiro, tá? E a gente vai dizer, né, galera, tá tudo aberto para o confronto da volta, ainda mais sem ter o critério do gol fora de casa. Um novo empate por qualquer placar leva a decisão para as penalidades, vitória para cada um dos lados, seja qual for o placar, classifica, no caso, a equipe que se sair vitoriosa nos 90 minutos, beleza? A gente vai falar de algumas invencibilidades mantidas pela equipe do Palmeiras, e a gente fala de um número, né, muito expressivo. São 20 jogos de invencibilidade, ou seja, sem derrota, fora de casa do Palmeiras na Libertadores. E aí a sequência são incríveis: 14 vitórias e 6 empates, um aproveitamento espetacular de 80%. Inclusive essa sequência, né, de invencibilidade sem derrotas é a maior da história de um clube fora de casa pela Libertadores. E além disso, a equipe do Palmeiras não perde um jogo por essa competição desde maio do ano passado. No caso, uma derrota para a equipe do Defensa e Justiça, no caso, se a gente considerar esse período desde essa derrota até esse empate que a gente está analisando diante do Atlético Mineiro, são incríveis 17 jogos, 17 partidas em que a equipe do Abel Ferreira
não é derrotada nessa competição na Libertadores. E como sabe jogar Libertadores, essa equipe do Palmeiras é uma coisa impressionante. Inclusive, a equipe alviverde pode igualar com o Atlético Mineiro, que tinha, no caso, a maior sequência invicta, eram 18 jogos. Esse período, no caso de análise do Galo, onde a equipe não tinha perdido, né, acumulava essa invencibilidade, foram de 18 jogos, essa marca alcançada pela equipe mineira, que incluiu o período desde 2019 até a fase de grupos desse ano. Lembrando que essa invencibilidade foi quebrada pela equipe do Tolima na derrota, no caso do Galo, dentro do próprio Mineirão. E a gente tem que falar também sobre o público que compareceu e muito bem ao estádio, né, de Copa do Mundo, o Mineirão. O recorde de público da equipe mineira nesse ano de 2022. Mais de 57 mil pessoas presentes no estádio, 57.140 para ser mais específico, e uma renda simplesmente espetacular, mais de 4 milhões de reais, 4.232.000 reais e 50 reais e 90 centavos, né? Então realmente uma renda espetacular aí por parte da equipe do Atlético Mineiro, que com certeza a massa atleticana faz uma festa impressionante como foi. A gente tem que ressaltar a postura diferente do Atlético Mineiro. O Cuca já começa a dar seus primeiros sinais, suas primeiras pinceladas, diferentemente daquela equipe do Turco Mohamed, que até saiu do Galo com bons números, é bem verdade, mas o Cuca é um cara muito mais identificado, não só com o grupo de jogadores, esse mesmo, nessa base mantida, que foi campeão com ele ano passado e que inclusive foi eliminado da Libertadores, mas sem nenhuma derrota sofrida, só foi eliminado, como a gente falou, pelo critério do gol fora de casa. E a gente pode falar de um Galo que foi muito ofensivo, marcou a pressão na saída de bola, só faltou um pouco mais de efetividade, até porque se tivesse sido efetivo, poderia ter feito 3, poderia ter feito 4 e ter construído uma margem muito segura para a partida de volta. Mas faltou ao Atlético Mineiro o que sobrou na equipe do Palmeiras: maturidade mental, inteligência emocional, a capacidade de se manter bem, estabilizado psicologicamente, mesmo com o momento a favor ou adverso na partida. No caso, o momento adverso do Atlético veio quando saiu o primeiro gol, no caso da equipe do Palmeiras, onde a equipe do Galo sentiu muito, não passou a ter a mesma postura de quando fez 2-0 e, no caso, acabou sofrendo um empate dentro do Mineirão, o que não é, podemos dizer sem dúvidas, um bom resultado, ainda mais se considerarmos as circunstâncias que envolveram essa partida, tá? A gente pode falar ainda do apoio da massa atleticana no Mineirão, como a gente falou há pouco, compareceu em excelente número, e ainda muitos erros de finalização por parte da equipe do Galo. Chances claríssimas, onde, como a gente falou, se o Galo tivesse sido mais efetivo, poderia ter saído com uma vantagem bem interessante do Mineirão, onde ninguém esperava, né? É somente o segundo jogo do Cuca. E na partida passada, o Atlético acabou tomando uma goleada para o Internacional fora de casa pelo Brasileirão por 3-0. Então esperava-se, o Palmeiras é favorito nesse confronto ainda, mas ninguém esperava essa postura do Galo. Realmente foi surpreendente. E não só a postura do Galo, e que nesse contexto está ali incluído a postura também, claro, dos seus jogadores. O Keno retomando o bom futebol, fez uma grande atuação, eleito inclusive o melhor em campo, e também o Hulk, né, que deixou a sua marca se tornando o maior artilheiro da história do Galo em Libertadores. A gente também não pode deixar de falar da reação do Palmeiras, beleza? Que depois de sofrer o segundo gol, no início ali da segunda etapa, no caso o gol contra do Murilo, não se abateu, continuou com a mesma postura, continuou com a mesma pegada. Mas a gente tem que falar sobre um jogador que está fazendo total diferença para a equipe da Abel Ferreira, e ele é Gustavo Scarpa. O que está jogando o Scarpa é uma coisa impressionante. Lembrando que o Scarpa tem muita qualidade na finalização, na bola parada realmente ele está resolvendo. Participou sim dos dois lances dos gols, né, na cobrança de falta, em que o Everson acabou entrando ali para o fundo das redes, mas a bola não entrou, a bola bateu na trave, se eu não me engano, sobrou ali para o Murilo, que acabou fazendo o gol do Palmeiras. E no lance do segundo gol, o Scarpa cobra o escanteio, que acontece o desvio, e no caso o Danilo acaba empatando o jogo, no caso para o Palmeiras, tá? No caso a gente pode dizer que a equipe da Abel Ferreira não se abate, luta até o fim, e isso é uma postura digna de equipe que tem uma casca, tem uma estrutura montada e adaptada para uma decisão de Libertadores, tá? A gente pode dizer ainda que a equipe paulista cresce no jogo e empilha oportunidades a partir do primeiro gol que fez, tá? O Galo, como a gente falou há pouco, sentiu o gol, e ainda o empate só saiu nos acréscimos. Então, se, no caso, o sistema de marcação do Atlético fosse mais efetivo, né, tivesse um pouco mais de maturidade para segurar esse placar dentro de casa com o apoio da torcida, com certeza isso faria uma diferença tremenda na partida da volta, tá? E a gente tem que falar da dualidade desse placar. Isso porque o Atlético inicialmente eufórico, porque estava construindo 2-0 contra o atual bicampeão, e naquele contexto de revanche, a reestreia do Cuca diante da sua torcida,
o Hulk fazendo gol, então só era festa. E no caso que aconteceu, o empate e fica aquele gosto amargo para a torcida do Galo, porque o empate dentro de casa contra o atual bicampeão, no contexto que foi a partida, com certeza fica um sabor de derrota. Pelo lado do Palmeiras, a gente pode dizer, inicialmente a torcida é impactada pelo resultado adverso, não se esperava essa postura do Palmeiras, mas muito mais méritos do Galo do que deméritos do Palmeiras, a gente pode dizer assim. E o que a gente vai falar? Dos dois lados tem muita qualidade, então os jogadores com um lance podem resolver. A gente está falando de Dudu, Hulk, Ademir, Nacho, Rafael Veiga, Gustavo Scarpa, então tem muita gente boa de ambos os lados. E no caso do Palmeiras, sai sem dúvidas com um empate no Milhão, com um gostinho de vitória, ainda mais se a gente considerar o fato de que a equipe alviverde vai decidir o confronto da volta em casa dentro do Allianz Parque. A gente tem que falar desse cara, Abel Ferreira, pelo amor de Deus, ele sabe como jogar Libertadores e eu vou elucidar isso em números, até porque ele tem incríveis 29 jogos na Libertadores e olha a estatística. 22 vitórias e somente 2 derrotas, incríveis 82% de aproveitamento. Incríveis 80 gols marcados e incríveis 19 gols sofridos, 2 títulos da competição. Pelo amor de Deus, você é um grande treinador, Abel Ferreira. Inclusive, é um dos cotados para assumir a seleção brasileira, no caso, depois da Copa do Mundo, isso porque o Tite não continuará no comando da seleção. Próximo compromisso do Palmeiras na tela, isso porque enfrenta a equipe do Goiás em casa, no domingo, às 16 horas, 4 horas da tarde, partida válida aí pelo Brasileirão. Então a gente analisa essa partida, Galo 2, Palmeiras também 2, pela ida das quartas de final da Libertadores. Então, fica o meu convite para que tu se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, compartilha e deixa o teu comentário. Vai, um abraço, galera, no meu nome Luiz Eduardo, para todos os fãs de esporte da LA Sports. Mais uma análise de partidas no nosso canal, falando de Galo 2, Palmeiras também 2. Até no nosso próximo vídeo, galera. Valeu!